Comprar ou vender uma casa é daquelas decisões que marcam uma vida, não é verdade? E aqui em Portugal, o processo pode parecer um verdadeiro labirinto, cheio de siglas, impostos e passos que não são nada óbvios. Bem, hoje vamos desmistificar isto tudo. Ora bem, o que é que temos preparado? Primeiro, vamos calçar os sapatos de quem compra e ver esse guia passo a passo. Depois, viramos o disco e olhamos para o processo de venda. A seguir, mergulhamos na parte que dói mais, os custos e impostos. E, para fechar em grande, vamos ver as armadinhas a evitar para que tudo corra sobre rodas. E para nos guiar neste caminho, fomos beber à fonte da experiência. Toda esta análise tem por base o conhecimento de profissionais do mercado imobiliário português, como Alexandra Mendes, para garantir que a informação é clara, precisa e, acima de tudo, útil. Vamos a isso então. Comecemos pela perspectiva de quem quer comprar. É uma jornada com várias etapas e perceber cada uma delas é, sem dúvida, o primeiro passo para uma decisão acertada. Olhando para isto, pode parecer muita coisa, mas na verdade o processo de compra resume-se a 6 passos bem definidos. Tudo começa, claro, com um orçamento. Depois vem a parte divertida da procura, a negociação, os contratos como o CPCV, tratar do crédito e, o grande final, a escritura, quando finalmente se recebem as chaves. Ter esta sequência em mente ajuda imenso a organizar as ideias. E atenção, este é um ponto absolutamente crucial. Quando se fala em orçamento, muita gente pensa só na prestação mensal ao banco. É errado. É fundamental, mas mesmo fundamental, contar com os impostos iniciais, como o IMT e o imposto do selo, mais os custos da escritura e, claro, uma margem para imprevistos. Agora, o famoso CPCV ou Contrato Promessa de Compra e Venda. Isto não é uma brincadeira, é um contrato a sério com consequências bem reais. Se a parte compradora voltar atrás, por norma, perde o sinal que deu. Mas, se for a vendedora a desistir, tem de devolver esse sinal a dobrar. Portanto, é para ser levado muito a sério. Muito bem, já vimos o lado de quem compra. E quem vende? Vamos agora inverter a perspectiva e espreitar o processo para quem quer vender um imóvel, desde o momento em que se prepara a casa até ao aperto de mão final. A lógica é parecida. A jornada de quem vende também segue um guião. Começa-se por preparar e avaliar a casa, depois promove-se o imóvel, negocia-se, assina-se o tal CPCV, faz-se a escritura e, no fim, não nos podemos esquecer das obrigações com as finanças, como as mais-valias. E aqui está um daqueles segredos que faz toda a diferença e que muita gente descura. Preparar bem a casa para a venda. Uma limpeza a fundo, uns pequenos arranjos, boa iluminação, o chamado home staging. Isto não é só para ficar bonito nas fotos, pode mesmo, e acontece muitas vezes, aumentar o valor final da venda. Ok, quer se compre, quer se venda, uma coisa que não falha, os custos e os impostos. Vamos lá mergulhar nesta parte que, pronto, não é a mais divertida, mas saber disto é absolutamente essencial para não haver surpresas desagradáveis. Para quem precisa de um empurrãozinho do banco, surge o grande dilema: taxa fixa ou variável? É um bocado como escolher entre a segurança de um caminho plano ou a aventura de uma montanha russa. A taxa fixa dá-nos a tranquilidade de saber que a prestação não muda. A variável, bem, essa dança conforme a música do mercado, o que pode ser bom ou mau. E depois temos os incontornáveis, aqueles custos que aparecem sempre na conta final de quem compra. O IMT, o imposto do selo, as despesas da escritura e dos registros, tudo isto tem de entrar nas contas desde o primeiro dia. É matemática básica para evitar dores de cabeça. Do lado de quem vende, a palavra-chave é mais-valias. O que é isto, no fundo? É o imposto sobre o lucro que se tem com a venda. Mas, e há um grande mas, existem regras importantes. Por exemplo, se esse lucro for reinvestido na compra de outra casa para habitação própria, pode-se reduzir ou até evitar o pagamento do imposto. Vale a pena informar-se bem. E chegamos àquela parte que todos deviam ouvir com muita atenção. As armadilhas, os erros clássicos que podem transformar o sonho da casa nova num verdadeiro pesadelo financeiro. Erro número 1, e talvez o mais perigoso: comprar com o coração e não com a cabeça. Apaixonar-se por uma casa é maravilhoso, mas deixar que essa emoção nos segue para os problemas ou para o nosso orçamento real é um erro tremendo. O segundo erro é primo do primeiro. Lembram-se daqueles custos invisíveis de que falámos há pouco? Pois é, focar apenas no preço de venda e esquecer os impostos e todas as outras taxas é uma receita para o desastre. Depois, a preguiça de ler. Os contratos são chatos, longos, cheios de letras pequeninas, mas tudo, absolutamente tudo o que lá está, conta. E muito. Não ler o CPCV ou a escritura com olhos de lince pode trazer problemas muito sérios lá para a frente.
E, por fim, uma regra de ouro no imobiliário. As palavras voam, o papel fica. Aquela conversa do mas combinámos isto ou foi dito que não vale nada. Se não está por escrito, preto no branco e assinado, para todos os efeitos, não existe. No fundo, a ideia principal que fica disto tudo é muito simples. Informação é a melhor ferramenta que se pode ter. É o que nos protege, nos dá poder de negociação e, no fim de contas, o que nos pode poupar uma pequena fortuna. E pronto, fica aqui o mapa completo deste território que às vezes parece tão complicado. Com esta visão mais clara sobre a mesa, a grande pergunta que fica no ar é só uma. Para quem está a navegar neste mercado, qual será o próximo passo?